Atenção! Lucas, capítulo 21, versículos 25 a 33. O sermão profético continua. A volta do Filho do Homem. Aí vocês poderão ler embaixo Mateus 24, 35 e Lucas 21, 33. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Esse é mais um vídeo que eu faço, irmão, irmã querida, de documentário escatológico, para que possa orientar os irmãos a entender o que é a escatologia, o cumprimento das profecias. Tem versículos bíblicos, vai seguir uma matéria escrita ajudando a entender. Então peço a você, meu irmão, minha irmã, que leia a matéria escrita, assista este vídeo até o final. Ele tem documentário importantíssimo para a orientação dos cristãos. Que Deus te abençoe, faça um bom uso em nome de Jesus Cristo. Procure compartilhar para ajudar os irmãos. Amém. Jesus te ama, irmão. Jesus te ama, irmã. Amém. A santa paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos. Atenção, Lucas 21, 25 ao 33. O sermão profético continua. A volta do Filho do Homem. Embaixo nós vamos ler o versículo 25. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Em 2004, nós tivemos uma tsunami, onda gigante, que matou em torno de 300 mil pessoas ou mais na Indonésia. Em 2011, nós tivemos uma outra tsunami. E tsunami passou a ser a palavra do momento. Qualquer coisinha é tsunami. Então isso indica que nós estamos no período da volta do Filho do Homem. Eu já fiz uns 4 ou 5 vídeos semelhantes falando da grande tribulação que se encerrou em 1948, quando os judeus voltaram para a sua pátria. Então, no livro de São Lucas, capítulo 21, logo após a grande tribulação, nós entramos no período da volta do Filho do Homem, com estes sinais: tsunamis, angústia das nações, e os sinais que estão acontecendo no céu, na lua, nas estrelas. A lua, famosa lua de sangue, comentada até pela NASA. Essas coisas, irmãos, servem para as pessoas estudarem, procurar entender, compartilhar com os irmãos, para ajudar os irmãos a despertarem, não para contender, para porfia, um ofender o outro, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, irmãos. Então, continuando o nosso estudo, os sinais estão acontecendo. Basta você pesquisar na internet que você vai ver rios de sangue no Brasil e no mundo. Rios de sangue, de água pura, se transformando em sangue no mundo inteiro, para se cumprir as palavras de Apocalipse. Som de trombeta no céu alarmando o mundo inteiro. E aí os incrédulos, eles dizem cinicamente: quanta tinta! Oh, como se alguém te desse o trabalho de tingir a água dos rios para enganar as pessoas. Então fique atento, irmãos. Jesus falou que seria como nos dias de Noé: os homens comiam, bebiam, casavam
e davam-se em casamento, quer dizer, festejavam. Se a gente sai hoje, de quarta-feira em diante, é uma gandaia generalizada. Está todo mundo festejando. Entenderam, irmãos? Então a coisa está dramática. A própria NASA criou um projeto chamado Bluebeam, que muitos estão dizendo que essas imagens no céu, é o projeto da NASA, Bluebeam. O projeto da NASA não transforma rio em sangue, não. O projeto da NASA é para projetar imagens no céu. Então a gente precisa estar atento, irmãos. Cuidado para não acontecer de alguém dizer amanhã ou depois: olha, a volta do Senhor está próxima. Aí acontece o que está acontecendo agora. É a NASA, irmão, não vai não. É a NASA. Entenderam, irmãos? É para ir sim orar. Orar de joelhos. Pedir a Deus misericórdia pela humanidade. Pedir a Deus para dar força. Em nome de Jesus. Um dia depois do Natal de 2004, o mundo foi apresentado a uma palavra que até então só os especialistas conheciam: tsunami. Ondas gigantescas atingiram 14 países. Foram quase 290 mil mortos. Na época, os enviados especiais Marcos Uchoa e Sérgio Guios encontraram um cenário de devastação. Está tudo alagado, as estradas estão intransitáveis. A situação, que já era horrível, se é que era possível, piorou para os desabrigados. 10 anos depois. Boa noite. Boa noite. No pior terremoto de que se tem registro no Japão, as autoridades já confirmaram oficialmente mais de 350 mortes e 500 pessoas estão desaparecidas. 1 minuto antes do tremor, sismógrafos acionaram o Sistema Nacional de Alerta. Foi no período da tarde no Japão, madrugada aqui no Brasil. Eram 2h46 da tarde no Japão, 2h46 da manhã no Brasil, quando o terremoto sacudiu a costa nordeste do país. O epicentro foi no Oceano Pacífico, a 373 quilômetros da capital, Tóquio, numa profundidade de 24 quilômetros. O fenômeno foi sentido na China, a cerca de 2.000 quilômetros de distância. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor foi de 8,9 graus na escala Richter. As autoridades japonesas informaram que chegou a 8,8 graus. A escala foi criada em 1935 pelo sismólogo Charles Francis Richter. O terremoto mais devastador registrado até hoje foi o de 9,5 graus no Chile em 1960. No Japão, o mais forte havia sido em 1923, quando a capital, Tóquio, foi sacudida por um tremor de 7,9 graus. O de hoje foi tão forte que mudou o eixo da Terra em 25 centímetros, de acordo com o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália. Nos escritórios, muitas pessoas buscaram refúgio embaixo das mesas ou sob os batentes das portas, que protegem da queda de rebocos. Mas mesmo num país onde toda a população é exaustivamente treinada em casos de terremoto, o pânico levou muitas pessoas a cometerem erros. Esta mulher saiu debaixo da mesa para segurar um monitor. Já este grupo deixou correndo o prédio enquanto blocos de concreto caíam do alto. Estantes, móveis e diversos objetos eram sacudidos com força ou despencavam no chão. Nos mercados, os produtos se espalharam pelos corredores. Uma mulher filmou o momento do tremor. Com muito esforço, ela conseguiu sair. E ficou deitada na calçada enquanto a terra tremia. A estrada se partiu ao meio e uma parte afundou quase 1 metro. Os serviços de metrô, trens e aeroportos foram totalmente suspensos e era muito difícil falar ao telefone.
Incêndios foram registrados em toda a costa nordeste. O mais forte, na refinaria em Tiba. Uma bola de fogo gigantesca podia ser vista de longe. 4 usinas nucleares estão na área atingida pelo terremoto. A situação mais delicada seria no reator nuclear da região de Fukushima, onde 3 mil moradores deixaram as casas e o governo decretou zona de emergência nuclear. As autoridades descartaram qualquer vazamento de material radioativo, mas as agências de notícias informaram que o sistema que resfria o reator atingido pelo terremoto estaria com problemas. O parlamento estava reunido no momento do terremoto. O primeiro-ministro, Naoto Kan, olhava para cima com o rosto assustado. Assim que pôde, ele deixou o local. Reapareceu para tentar tranquilizar a população. Durante a madrugada aqui no Japão, a terra voltou a tremer várias vezes por causa dos choques secundários. E um novo terremoto foi registrado, desta vez no oeste do país. O epicentro foi na província de Niigata, uma região montanhosa, o que provocou deslizamentos e avalanches. Esses tremores também foram sentidos na capital, Tóquio, onde os prédios voltaram a balançar. Pois é, pouco mais de 1 hora depois daquele primeiro tremor de terra, as ondas gigantes formadas no Oceano Pacífico atingiram o nordeste do Japão e vilarejos inteiros foram devastados pelo tsunami. Os moradores receberam alertas para que procurassem lugares seguros, mas ainda não é possível saber quantos não conseguiram escapar. Uma imagem impressionante. O tsunami invade uma área rural da província de Miyagi, no nordeste do Japão. A água arrasta tudo: casas, carros e até armazéns. A onda, cheia de destroços, avança pelos terrenos e pelas plantações e chega bem perto de uma estrada. O entulho passa por cima de um canal de irrigação. Numa outra cena, é possível ver que entre as residências arrastadas, algumas estavam pegando fogo. Bairros inteiros nesta região foram varridos em poucos minutos. No porto de Kamaishi, mais devastação. Carros são arrastados como se fossem de brinquedo. Momentos depois, vários barcos também são levados pela correnteza, que não para. As embarcações passam por baixo de um viaduto, por onde motoristas tentam escapar com seus veículos. No outro ponto, um barco grande, provavelmente um pesqueiro, é levado pelo tsunami e bate com força no quebra-mar. Câmeras também registram o momento em que o tsunami chega ao porto de Miyako. Vários carros e pequenos contêineres foram levados. Uma onda lateral se juntou à principal e dezenas de veículos foram jogados. Pouco depois, uma espécie de redemoinho se formou. Perto dali, foi possível ver a onda passando ao lado dos prédios e casas. Um outro redemoinho foi visto perto da cidade de Fukushima. Uma lancha à deriva ficou no meio da correnteza. Na cidade de Sendai, câmeras de segurança registraram o momento em que a água invadiu a pista do aeroporto, que foi logo encoberta. Os carrinhos de bagagem foram arrastados. Funcionários e passageiros fugiram para o teto do terminal principal e ficaram à espera do socorro. O prédio ficou ilhado. Não era possível saber o que era pista e o que era estacionamento. Numa outra área, na cidade de Hachinohe, mais devastação. A água atinge um pier com uma força tremenda. Barcos são jogados uns contra os outros. A força do tsunami foi tamanha que arrastou um navio de carga que ficou virado em cima de uma rua em meio aos prédios. Várias regiões costeiras ficaram alagadas, como esta em Ibaraki.
As imagens aéreas mostram barcos de uma marina destruídos e containers de um porto espalhados numa área alagada. Numa das áreas devastadas, um morador agita um lençol branco de dentro da casa. Toda a vizinhança ficou inundada. Em Iwate, foi possível ver como um bairro inteiro foi arrastado pelo tsunami. A onda chegou destruindo várias casas, até que atingiu um prédio pequeno, bem na frente da câmera, e o prédio inteiro veio abaixo. Estas imagens aéreas revelam que várias ondas gigantes chegaram à costa leste do Japão. Elas vieram em série, atingiram áreas que já estavam alagadas. Imediatamente após o tremor de terra, alertas de tsunami chegaram a ser emitidos para 50 países e territórios banhados pelo Oceano Pacífico, incluindo o Havaí e a costa oeste das Américas. Até o momento, não houve relatos de danos fora do Japão e vários alertas já foram suspensos. No Japão, o alerta de tsunami foi emitido minutos depois do tremor de terra. Os moradores das regiões costeiras foram alertados por mensagens nas emissoras de TV, nas rádios e também por telefone celular. Mas até o momento não se sabe quantas pessoas tiveram tempo suficiente de abandonar suas casas e buscar abrigos antes da chegada das ondas gigantes que atingiram a costa japonesa exatamente 1 hora e 4 minutos depois do terremoto.